Boa noite a todos, a paz do Senhor. Aqueles também que estão em casa assistindo pela live, boa noite, a paz do Senhor. Que nessa noite, assim como as palavras do pastor sobre a oração pode muitos seus efeitos, a vida cristã tem que ser uma vida de oração. A oração é a chave do sucesso para nós cristãos. Amém? Eu vou estar lendo aqui Lucas 11. Depois a gente vai pular para Mateus 6, 9. Lucas 11, que diz assim. Vou esperar você achar. Lucas 11 diz assim: E aconteceu que, estando ele, o Senhor Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João os ensinou aos discípulos. Amém? Agora você vai lá em Mateus 6, 9. Mateus 6,9 diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus pela essa palavra, que nessa noite você venha alcançar o poder dessa palavra. Amém? As orações e seus efeitos. Oração, adoração, petição, confissão de pecados. Os discípulos pediram a Jesus para os ensinar a orar. Eles podiam ter pedido: Senhor, ensina-nos como fazer milagre, como fazer o cego enxergar, mas eles pediram para ensinar a orar. Não basta a gente aprender sobre oração, temos que praticar, viver em oração. As coisas que temos que aprender, a importância da oração, quais são os seus benefícios. Que benefícios nos traz a oração? O que a oração nos traz? Quanto tempo devemos orar? Qual a postura que a oração nos exige de nós? São muitas as perguntas, né, irmãos? Isso são informações preciosas que na vida cristã nós devemos ter. Que nós estejamos sempre colocando em prática, cada dia, essa postura de oração em nossa vida. Nós temos que ter esse hábito de orar todo dia, em qualquer lugar. Não basta você orar somente na igreja. Chegamos na igreja, dobramos nossos joelhos e oramos. Não, temos que orar em todo lugar. Às vezes você pode estar num ambiente que não é propício ali de você dobrar os seus joelhos, mas você fica com a sua mente voltada ao Senhor em oração. Em todo lugar que você estiver, no teu trabalho, na faculdade, na escola, esteja sempre em oração. Precisamos ter esse particular com o Senhor. Coloque os seus interesses, o interesse de Deus na frente e não os seus, o meu interesse. Nós temos que estar sempre colocando: Senhor, que seja feita a tua vontade. E às vezes não é assim, né? A gente dobra o nosso joelho
e a gente pede que seja feito o quê? A nossa vontade. E está totalmente errado. Totalmente errado. Nós temos que colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. O Senhor Jesus, Ele colocou Deus na frente. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, primeiro vem o que? O Pai nosso, o nosso Senhor. Santificado seja o seu nome, seja feita a tua vontade. Ou seja, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua, porque a vontade do Senhor é perfeita e agradável. E muitas das vezes nem sempre o que eu e que você pensamos que é bom para a gente verdadeiramente é. Mas o nosso Deus, Ele sim sabe o que é bom para mim e para você. Então temos que sempre colocar que seja feita a tua vontade. Venha o teu reino todos os dias, Senhor. Que a vontade do Senhor é superior e maior do que a nossa em todo o tempo. O fato de a vontade de Deus sim ser maior, mas nós temos que primeiro exaltar ao Senhor, depois sim colocarmos as nossas necessidades em oração. Porque Deus, o Pai que está em secreto, Ele é galardoador e Ele sim conhece as nossas necessidades, mas nós temos que falar para Ele. Não devemos nos calar, nunca, jamais. A oração não é repetição. O Senhor Jesus nos deu essa oração não para ser memorizada e sempre recitada em determinadas vezes. Não foi essa a intenção que Ele deixou essa oração. No versículo 7, Jesus diz o seguinte: e orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque presumem que pelo fato de falarem muito, serão ouvidos. O propósito da oração do Pai Nosso é servir de modelo para as nossas súplicas. Não ser substituta. Modelo é uma coisa, substituta é outra. Nós temos que adicionar a essência da oração do Pai Nosso às nossas súplicas. Amém? Louvado seja o seu nome, Senhor. Senhor, me governe. Nós temos que pedir ao Senhor para nos governar. Que Deus seja o nosso governante. Governe sobre mim, governe sobre a minha casa, sobre as minhas ações, sobre a minha mente. Governe o meu coração, para que eu não seja governado pelas inclinações do mundo, pelo pecado. Governa, Senhor, sobre a nossa vida. Temos que estar sempre pedindo ao Senhor: Senhor, seja o governante. Senhor, vai na frente. Louvado seja o seu nome. Porque se o nosso Deus não governar a nossa vida, com certeza outras coisas governarão. E eu tenho certeza que cada um de nós, eu tenho certeza do que eu vou falar, quer que o Senhor Jesus governe sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso casamento. Eu tenho certeza disso, que você que está nos assistindo, que você deseja que o Senhor Jesus governe sobre a sua casa, porque bom e perfeito e agradável é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Você recebe essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Pode me arrumar um copinho, Bianca, por favor? O Pai Nosso, Jesus orou no coletivo, porque o Pai não pertence aos judeus, não pertence só a uma família. Obrigado. Não pertence só a uma nação. Pelo contrário, o Pai é o que, gente? Nosso.
Pai é nosso. Quando Jesus chamou o Criador de Pai, ele estava dizendo que Deus assumiu a paternidade em relação a nós, dizendo: eu sou o Criador, eu sou o Pai, e agora que o Pai assumiu a paternidade, só depende de nós, de mim e de você, se encaixar e assumir a posição de filho de Deus. Por isso, João capítulo 1, no versículo 12, diz: mas todos quantos receberam Jesus, Deus lhe deu o poder de serem feitos filho de Deus. Então, nós não éramos filhos, e sim criatura de Deus, e agora somos, através do Senhor Jesus Cristo, somos feitos filhos do Senhor. O Pai, o Senhor Deus grandioso, é o nosso Pai. Agora sim nós podemos chamar Ele de Pai. Agora sim nós somos filhos e não mais só criatura, mas somos feitos filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, irmãos, já que Deus não é somente meu e nem seu, Ele é nosso Pai, por que nós não compartilhamos esse Pai com outras pessoas? Porque muitas das vezes a gente tem se calado, não temos levado para outras pessoas o amor desse Pai tão grandioso, porque esse Pai não é meu e não é seu, esse Pai é nosso, como o Senhor Jesus falou. Não se cale da filiação de João capítulo 1 e versículo 12, através de Jesus, para alguém. O Pai é nosso, glória a Deus por isso. Nós podemos falar nessa noite que verdadeiramente o Pai é nosso. Amanhã eu dependo do Senhor de novo. No versículo 11, Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não disse nos dá amanhã, ele disse nos dê hoje. É uma evidente confirmação de que Jesus está nos ensinando ao quê? A viver o hoje. Porque o amanhã não pertence a gente, pertence a Deus. Então por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que você está preocupado com a dívida que você tem para pagar amanhã? Porque o amanhã não pertence a gente, pertence ao Senhor. Você tem que viver o hoje. É hoje que é o dia de vida que nós temos. Que nessa noite o Senhor vem estar colocando na mente de cada um de nós o hoje. E nós sejamos gratos pela vida que nós temos hoje, porque a nossa vida é somente hoje. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe se nós vamos chegar amanhã ou não. Então não se preocupe. Não fique aí com seu coração apreensivo, achando: o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou comer amanhã? Eu aprendi a viver realmente do milagre de Deus. Eu não sei quanto que é o meu salário, eu não sei quanto que eu vou ganhar amanhã, está na mão de Deus. E garanto uma coisa para você: eu tenho feito essa experiência e Deus nunca deixou eu passar nenhuma necessidade, nenhum aperto. Ele está sempre suprindo o amanhã. Eu não fico mais preocupado com o amanhã. Eu procuro viver o hoje. Curta o dia de hoje com a tua família, curta teu casamento, curta com teus filhos. Não vale a pena, irmão, você ficar angustiado, triste por qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando, ou que eu esteja enfrentando, porque
porque o amanhã pertence ao Senhor. Então, estejamos alegres. Lá no grupo do Formando os Vencedores, eu sempre coloco: hoje é mais um dia que o Senhor fez para nós. Então, nós estamos alegres por esse dia, porque foi hoje que Deus escolheu para mim e para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A dependência de Deus, ela tem que ser constante. Todo dia, sempre em constante oração. Leia a palavra, se consagre, busque a Deus em todo momento. Viva o melhor de Deus, que é quando? É hoje. Amados irmãos, se Jesus consegue perdoar aqueles que o matou, por que nós muitas das vezes não conseguimos perdoar? Por que será? Isso aqui é algo muito sério. Muitos são os casais que não conseguem perdoar. Muitos são os pais, filhos, que não conseguem liberar perdão. Muitos são as pessoas que sofrem por não abrir o coração e perdoar. Porque quando você não perdoa, quem está morrendo é você mesmo. Não é aquela pessoa que te feriu, é você. Então, que o Senhor Jesus perdoou a todos, nós temos que aprender com Ele também a liberar perdão. Perdoa quem causou o mal a você. Jesus, no verso 12, Ele está dando como certo o perdão em nossas vidas. Perdoa, irmão. Perdoa as ofensas. Perdoa seu próximo. Perdoa. O perdão tem que estar sempre no seu coração. A nossa vida tem que estar sempre aberta também a receber esse perdão. E muitas das vezes a gente consegue perdoar outras pessoas, mas não perdoa as nossas próprias atitudes. Porque Deus diz que dos seus pecados não lhe lembrarei mais. Mas às vezes você mesmo fica se condenando e não consegue perdoar você mesmo. Então que nessa noite você venha aprender que através da oração, que através do perdão, você possa alcançar uma intimidade com o Senhor, que você consiga chegar mais próximo a Deus, seus ouvidos sejam sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o Espírito Santo de Deus que nos convence de todo o pecado. Amém? Busque ser um exemplo, porque os discípulos pediram para Jesus ensinar a eles a orar. Eles não pediram a outro. Sabe por quê? Porque eles viram que Jesus era um exemplo de oração. O nosso pastor falou agora há pouco. O próprio Senhor Jesus, Ele era o exemplo de oração. Busque a Deus com o propósito de se tornar esse exemplo como Jesus Cristo. Seja bênção na vida de alguém. Muitas das vezes a gente fala assim, será para que o Senhor me chamou? Você tem alguma dúvida? Para que Deus te chamou? Deus te chamou para você ser bênção na vida de alguém e através da sua vida outras pessoas sejam alcançadas
por esse milagre, por essa redenção, que outras pessoas venham ser bênção também, assim como você é. Que através da minha e da sua vida, a palavra de Deus seja apregoada nos 4 cantos da terra. Que através de nós, famílias venham ser restauradas, pessoas venham ser libertas. É através de mim e de você. Então por que você tem se calado diante disso? Você é um cristão, você conhece a Deus, você ouve essa palavra nas rádios, na televisão, na internet, pessoas, você tem um conhecimento, e às vezes a gente se cala, eu não sei falar, eu não sei pregar. Deus vai usar você do jeito que você é. Eu peguei isso, o pastor falou esses dias aqui. Deus vai usar você do jeito que você é. Eu sou analfabeto, mas Deus vai usar você. Eu não sei falar direito, eu erro no português. Deus vai usar você. De alguma forma, Deus vai usar você. Você é canal de bênção. Você não vai ser, não. Você é canal de bênção. Através de você, muitos vão chegar até o Senhor Jesus Cristo e vão se render aos pés dele através da sua vida, através do seu testemunho. Então nós temos que ser exemplo aonde nós estivermos, no seu trabalho, na faculdade, na escola, temos que ser exemplo. Medir as nossas palavras, saber como se vestir, como se comportar, para esse mundo aí fora ver o brilho do Espírito Santo que está em você, para eles verem que você verdadeiramente brilha, que você é o sal da terra, que você é diferente, tem algo diferente em você. É o que? É o brilho do Espírito Santo que está sobre a sua vida. E como é que eu alcanço isso? Através da oração, através da intimidade com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha estar falando aí no coraçãozinho de cada um de vocês, na mente de vocês, aqueles que estão nos assistindo, está aí na sua casa, no conforto da sua casa, está vendo a live, que essa palavra também está chegando aí dentro do seu lar, e você também possa receber aí dentro da tua casa o que está sendo falado aqui no altar, e que você venha sentir o poder de Deus aí na sua casa. Que o Senhor Jesus venha. Nós temos que pedir que o Senhor tenha estratégia para nós, estratégia para a gente conseguir. Que muitas das vezes a gente fica meio com vergonha, a gente fica se limitando a falar as coisas de Deus. Eu não sei falar, eu sou tímido, não é assim? Eu sou tímido, é desse jeito, não é, irmão? Então, pede ao Espírito Santo, me dê estratégia. Dê estratégia, como é que eu chego até ali? Eu quero falar com meu vizinho é ignorante, mas mostra a diferença para ele na tua vida. Mostra que verdadeiramente você é um cristão, você é de Deus. E aí você consegue, através do seu exemplo, conquistar aquela pessoa. É para isso que Deus nos chamou. Glória a Deus por isso. Não cale sua boca. Não deixe o Espírito Santo te encher. Amém? Louvado seja o seu nome, Senhor. Entre no teu quarto, feche a sua porta e entre em intimidade com Deus em secreto. Porque o Pai que fala com você em secreto, Ele é galardoador. E Ele vai fazer algo diferente na sua vida. Vamos ler Lucas capítulo 6, no verso 12, que diz assim. Vamos tirar como exemplo o que o Senhor Jesus fazia. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Imagine, irmão, você passar uma noite inteira em oração a Deus. O Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, Ele se retirava para Ele conseguir ter intimidade, falar com o Pai, expressar ao Pai. Então
o Senhor nos ensina que nós devemos entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. Assim como Jesus se retirava, nós também temos que ter esse momento de intimidade com o Senhor. Nós temos que nos retirar, entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao Pai que está em secreto. Nós temos que ter esse momento a sós com o Senhor. Isso é algo muito importante na vida de cada um de nós, que você tenha esse momento. Porque hoje em dia as coisas é muito corrida, né? Nós estamos sempre afadigado, cansado, é o corre-corre do dia a dia, trabalho, né? Muita coisa tirando a nossa paz, roubando esse momento tão precioso. Mas é nós que temos que separar esse momento e entrar no quarto e orar, para nós buscarmos essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Isso tem que vir de nós. Nós temos que ter esse momento com Deus. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Então nós aprendemos que a oração, ela tem uma causa muito grande. Não interessa se nós estamos tristes, eu estou passando por isso ou aquilo. Temos que estar orando, buscando. Nós temos que estar sempre em oração, buscando a cada dia mais a essência do Espírito Santo, a essência de Deus. O nosso Deus, Ele é fiel e justo, e Ele está com os seus olhos atento a cada um de nós, olhando, vendo o nosso espaço, como nós temos procedendo com as dificuldades, como foi falado numa pregação passada, que a chuva vem, a chuva cai, né? E nem sempre a chuva que cai, a tempestade que vem é para te derrubar, é para me derrubar, mas isso nos traz crescimento no Senhor, porque Deus, através dessa tempestade, Ele está te moldando, fazendo você ser uma pessoa mais forte, uma pessoa mais preparada. Porque às vezes a gente se engana, a gente pensa assim: porque eu sou cristão, eu estou orando, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, que não vai acontecer nada comigo, que não vai acontecer nada de mal, o dia mal não vai vir sobre a minha vida, porque eu sou cristão. Eu fico reclamando. Então, ao invés de você reclamar, ore, busque a Deus, esteja sempre em oração. As coisas estão boas, ore. As coisas estão difíceis, ore também. Esteja sempre em oração a Deus. Não se limita ao que você está vendo, aos que os seus olhos podem ver. Não se limita isso não, porque de repente você está vendo tudo desmoronando na tua frente, mas você não está vendo com os seus olhos espirituais o que o Senhor tem preparado para você, o que Deus tem feito, os livramentos e o que Ele vai te dar lá na frente. Porque Deus, quando vai te dar uma bênção, Ele não nos revela como vai ser o processo. Foi como o que aconteceu com José. José teve aquele sonho que os irmãos se prostravam diante dele e eles ficaram indignados, mas Deus nunca mostrou para José o que ele ia passar, qual era o processo, e ele nunca desanimou, irmãos. Que exemplo de pessoa foi José do Egito, que exemplo. Ele passou por muitas tribulações e aflições e nunca negou a Deus. Ele estava sempre confiante em Deus, ele estava sempre em oração, mesmo preso, caluniado, ele apanhou. Assim foi como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, mas ele estava sempre com o coração aberto a perdoar, ele estava sempre em oração ao Pai. Então nós devemos ser assim, nós devemos seguir esses exemplos como esses homens que foi do passado, homens de oração, assim como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, estava sempre em oração. Ana tinha o seu quarto de oração, Daniel tinha seu quarto de oração. Então nós também temos que ter o nosso quarto de oração. Amém? Glória a Deus. Você deve guardar os seus sonhos e seus projetos. Nem sempre aquilo que você sonha,
aquilo que você projeta, você deve sair falando para todo mundo. Que nem todos estão preparados para o sucesso, para o seu sucesso. Nem todos se alegram com o seu sucesso. Então você deve guardar os seus projetos e deve falar com seu Pai, com o nosso Deus. Você deve relatar todo esse processo para Deus. Não falar com A, com B ou com C. Você deve sempre estar contando seus segredos para o Senhor. Abra seu coração. Busque a Deus a cada dia mais. Quando a gente ora por algo que estamos esperando, isso é uma dependência de Deus. E depois que a gente conquista, nós devemos orar também? Agradecer? Sim. Nós devemos ser gratos. Quando nós oramos após termos recebido aquela bênção, isso é uma maneira de gratidão, de mostrarmos a Deus que somos gratos a Ele. E não sejamos somente gratos pelas conquistas, pelas coisas boas. Temos que ser gratos em tudo. Eu tenho aprendido isso. Muitas das vezes a gente, quando as coisas vai de mal a pior, né? A gente reclama. A gente não consegue agradecer a Deus. Senhor, que seja feita a tua vontade. A gente não consegue nem falar isso, porque as coisas estão indo de mal a pior. Agora quando está tudo bom, isso aí, meu Deus, está sendo feita a tua vontade. Não é por aí. Como eu falei no início, nem sempre aquilo que eu e que você acha que é bom para a gente é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que você está pedindo Deus vai te dar ou vai me dar. Nem sempre a gente pediu e Deus nos dá, porque a gente acha, vai ser bom eu ter isso, ter aquilo outro. E às vezes não é, irmão. Às vezes isso que você está pedindo, o que eu estou pedindo, vai nos afastar do amor de Deus. Aí o que acontece? Ele não dá. Não acontece na nossa vida. Eu já tive uma experiência assim na minha vida. Eu pedi e eu com meus próprios recursos, buscar aquilo ali e quebrar a cara. Porque não era vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. É ela que vai fazer você, que vai me fazer feliz. Feliz na nossa vida cristã, no nosso casamento. Então que nessa noite você venha receber a unção do quarto fechado. Como que é isso? É trazer intimidade. É você entrar no seu quarto e orar, e ali você se derramar ao Deus que está nos céus, e Ele verdadeiramente olhar para você e te responder, e seus ouvidos ser sensível a ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor Jesus nessa noite, irmão, vem estar fazendo algo assim diferente, trazendo algo para a tua mente. Que você aí venha estar pensando em alguém, talvez que você está triste com essa pessoa, que você tome a atitude de ir lá pedir perdão, porque nem sempre esse liberar perdão é porque eu fiz mal a alguém. Às vezes aquela pessoa fez mal para mim, e mesmo assim eu tenho, como cristão, eu tenho que tomar a atitude de ir lá e fazer a diferença. Irmão, me perdoa. Mas foi eu que te humilhei. Não, mas você me perdoa. Isso aí, irmão, vai quebrantar aquela pessoa, você vai quebrar ela, porque ela não vai se sentir, ela vai se sentir, como assim? Mas se foi eu que humilhei ele e ele está me pedindo perdão. Sejamos como o Senhor Jesus, que nem aqueles que o matou, ele deixou de perdoar. Aquele que crucificou, ele falou com Deus, Pai, para que perdoasse a eles, que eles não sabiam o que estavam fazendo. E nós tenhamos que ter esse coração grato ao Senhor Jesus, estar sempre buscando e orando. Então nós aprendemos nessa noite que o segredo do sucesso na vida cristã é a oração.
que nós venhamos estar sempre disposto a buscar ao Senhor e buscar a cada dia mais essa oração, a oração do Pai Nosso, que é um modelo que o Senhor deixou para nós, que nós venhamos acrescentar as nossas petições, mas sempre exaltando o verdadeiro Deus, sempre colocando a vontade do Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Que nessa noite o Espírito Santo de Deus, que Ele vai aí tocando em cada um de vocês, você que está na sua casa, que o Espírito Santo de Deus venha te tocar agora nessa noite, que você verdadeiramente venha sentir a presença de Deus falando contigo, nessas simples palavras que eu trouxe nessa noite, na palavra daquele que é todo poderoso, aquele que é grande, aquele que é maior de que todas as coisas, é o nosso Pai, é o Deus galardoador. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Não converse com ninguém, coloca a mão no teu coração. Peça a Deus para estar fazendo com que você seja uma pessoa de fácil acesso, que perdoa ao seu próximo. Peça a Deus que nessa noite Ele venha abrir a sua mente, que Ele venha te dar estratégia. Não se cale, ore ao Senhor, fale com Deus. O Senhor Jesus, Ele está passeando aqui no nosso meio, e Ele está aí do teu lado, tocando em você. Ele está falando com vidas aqui, pessoas que precisam liberar perdão.